Então, falando de gestão à vista, eu posso usar o Excel, fazer uma reprise rápida aqui. E é interessante que eu use o Excel em formato de banco de dados. E uma das características do banco de dados é que eu tenho, primeira coluna, uma chave primária. O que é a chave primária? É um registro exclusivo, né, onde não se repete. Um exemplo de chave primária, o CPF. Então, posso fazer o cadastro do cliente usando o CPF e só vai ter um CPF para cada cliente, né? E um cliente para cada CPF. Então, aí amarra. E o interessante é que quando eu uso o Excel, por exemplo, em formato de banco de dados, eu posso estar pegando esse banco de dados mesmo no Excel e fazendo uma conexão nele, né, nesse banco de dados, por meio do Power BI. E aí onde tem uma grande sacada do Power BI, né, que é, por exemplo, você está numa empresa, imagine aí, você está numa construtora ou numa empresa qualquer que não tem um determinado conjunto de dados que você queira trabalhar. E aí o que é que você pode fazer, né? Uma possibilidade é você criar um formulário. Aí eu posso usar o Forms, né, o Google Forms. Eu crio no Google Forms um formulário onde eu vou fazer a coleta de dados. E eu uso o Power BI espetado no formulário, vivo, né, automático. À medida que o formulário vai crescendo, né, vai sendo respondido aqueles formulários, vai crescendo o meu banco de dados e automaticamente o Power BI já vai pegando, né, aquelas informações. Então, é outra possibilidade interessantíssima que, inclusive, a gente tem aplicação disso, né, dentro da consultoria, que eu quero estar mostrando aqui para vocês. Aí o Samuel dizendo que já usou, né, o Google Forms. Isso. E o legal do Google Forms, Samuel, que você pode... Vamos dar um exemplo aqui que a gente utilizou, né? Por exemplo, a gente trabalhando numa empresa que prestava serviços, ele não tinha... a gente precisava de uma informação que era saber se o cliente aceitou o orçamento, né? Se foi feito o serviço, em quanto tempo foi feito o serviço. Então, nós criamos um formulário no Google Forms, a gente treinou toda a equipe, a empresa comprou um celular para cada técnico, né? Porque a gente tentou fazer com o celular do técnico, ele não aceitou, ele disse que não, que o celular era dele, pessoal, não podia usar os créditos dele. Justo, né? Eu achei uma demanda justa. A gente fez o teste e funcionou. E a empresa comprou os chips, comprou os aparelhos e deu um aparelho para cada um, né? Um smartphone para cada um. E esse smartphone era da empresa, então dormia na empresa e era usado somente para fazer esse trabalho. Então, cada técnico saía e quando chegava no cliente, ele apontava a OS, né? Ele dizia quem era o técnico e apontava a OS. E dizia o que foi feito, se foi feito, se não foi feito, por que não foi feito. E aí, rapaz, foi interessante demais, porque a gente começou a ter uma informação que o sistema não me dava. Eu não tinha como fazer aquela gestão à vista, né? Aquele BI, né? Aquele Power BI, eu não podia fazer, porque eu não tinha os dados em canto nenhum, né? A gente só tinha aquela informação e olha, não tinha, né? O gestor, né, o gerente do setor, ele tinha uma noção, né, uma vaga noção de quanto tempo levava cada serviço para ser feito, pela experiência dele e tal, mas a gente começou a ter um número bem fiel. E aí, muito treino, né? Porque, assim, se a gente pensar naquele movimento, né, da Murilo, Winnie, sejam bem-vindos, viu? Winnie, seja bem-vinda. Naquele movimento que eu tenho lá,
de resultado, o resultado vem de uma decisão tomada com base na informação, e essa informação tem que estar vinculada aos registros que acontecem, né, aos eventos que acontecem dentro da empresa. Então, por exemplo, quando eu peço para o Murilo, né, anotar toda a venda, quando eu peço para o Murilo anotar toda a despesa, é para depois, no final do mês, né, no início do mês, eu ter condição de fazer uma DRE e saber quanto entrou, quanto saiu e quanto sobrou, né, por exemplo. Então, eu só vou ter as informações se, de fato, eu tiver o registro, a documentação. E essa documentação tem que ser feita num banco de dados. Não necessariamente num sistema de informação gerencial. Posso criar um banco de dados para isso. Só que quando eu penso numa empresa maior, né, numa estrutura maior, não fica legal você criar bancos de dados paralelo, a não ser que seja para fazer um levantamento pontual, tá certo? Samuel, Winnie e Murilo. Por exemplo, você não tem uma informação que você precisa ter para tomar uma decisão. Opa, então eu posso criar um Google Forms ou uma própria planilha, de alguma forma, para conseguir construir esses dados para ter a informação, né? O ideal, o mundo ideal é eu ter esses dados sempre no banco de dados e eu pegar essas informações do banco de dados, tá? Mas não tendo, aí eu posso pegar de um banco de dados que foi construído, certo? Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui no Power BI. Se vocês tiverem alguma dúvida também, pode ficar à vontade. A gente sempre fala do Power BI, mas a ideia desse grupo é trabalhar outras ferramentas também, além do Power BI, tá certo? Inclusive, está tendo do Python, né? Que eu até botei para vocês, inclusive hoje. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Peraí. Tentando aqui. Ver se ele aparece aqui. Apareceu. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Não consegui aqui. Eu não entrei no...
Deixa eu mostrar para vocês uma planilha com a conexão, tá? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu me abrir aqui. Tá abrindo. Pronto. Perfeito. Então, aqui, ó, vocês estão vendo a planilha aí, né? Todo mundo está vendo? Murilo, Winnie, Samuel. Então, nesse exemplo aqui, ó, eu tenho uma planilha que está sendo usada. Eu estou usando o Excel, mas usando o Excel como banco de dados, né? Eu não estou usando o Excel só como um editor de planilha, por exemplo. Estou usando ele em formato de banco de dados. E o banco de dados tem essa característica dentro aqui, ó. Eu tenho essa primeira linha, que é o banco de dados, que é o cabeçalho, né, do meu banco de dados, e sempre tem uma chave primária até aqui. Então, esses números aqui, eu vou ter sempre alguma chave. O problema é que, como esse banco de dados eu peguei internamente no banco de dados, tem um código para cada linha dessa, tá certo? Que ele não aparece aqui para a gente, tá? Eu poderia solicitar, né, na hora de fazer a conexão, solicitar esse código. Aí não veio a chave primária dessa planilha, tá? Mas eu posso utilizar esse aqui, na verdade, eu não digitei nada disso aqui, né, que está nessa planilha. Essa planilha veio do banco de dados que foi feita a conexão. Deixa eu mostrar aqui. Ó, se eu pegar aqui, mostrar conexões e propriedades, eu acho que é isso. Isso. Pronto. Aqui, por exemplo, filial, né, que é esse caso aqui. Quando eu clicar aqui, propriedades. Pronto, era isso aqui que eu queria mostrar. Então, aqui eu posso pedir para ele atualizar, ó. Eu posso pedir para ele atualizar, botar um temporizador. Eu não gosto muito do temporizador porque ele rouba muita memória do computador, tá certo? Então, é possível fazer, mas não faz não. Fica muito pesado, certo? Eu posso... Aqui tem os dados, né, do banco, né? Aqui tem o endereço do banco, aqui tem a senha do banco, aqui tem o ID do banco, tem tudo, né? Aqui está todas as credenciais. Nesse caso aqui, que a gente está pegando o banco de dados. E esse acesso aqui, quem vai te dar esse acesso para nós administradores, para nós gestores, para o Samuel, engenheiro civil, quem vai dar esse acesso, Samuel, é o TI, né? É o cara que cuida do banco de dados da empresa, tá? Normalmente a empresa contrata um técnico, né, em informação, um TI que a gente chama, e esse TI é que cuida do banco de dados. Então, é esse cara que vai te dar esse acesso. Se na empresa não tiver o TI, quem vai te dar o acesso é a software house. Quem é a software house? É a empresa que gerencia, né, que vendeu o sistema. Normalmente,
Até hoje só tive um sistema que a gente não teve acesso ao banco. Mas normalmente a gente tem acesso ao banco, tá? Então tem uma senha, vai ter um login, uma senha para você acessar o banco. Tendo esse login e a senha, tem o caminho, né? Como chegar no banco. Pronto, quem vai te auxiliar nisso? O TI. Depois disso, eu busco aqui, ó, SQL, no caso, esse banco é SQL, mas poderia ser Firebird, poderia ser SQL Server, poderia ser qualquer outro banco de dados, tá? Aqui eu tenho uma sentença SQL que está pedindo para selecionar a planilha, né, o arquivo A_filial, que é o nome do arquivo que o programador colocou no banco de dados. Então, na verdade, o que é um banco de dados? Né? Como eu falei, é um conjunto de planilhas, de tabelas que se relacionam. Isso é um banco de dados. Aí o sistema tem a interface, que ele imputa, né? Ele faz o input e o output, ou seja, ele coloca os dados e tira os dados daquele banco de dados. Ou ele coloca os dados e puxa a informação, ou puxa os dados em forma de relatório, alguma coisa do tipo, né? Então, funciona dessa forma. Aqui eu estou fazendo o acesso direto ao banco, só que a planilha só vai ficar automática se eu tiver logado, né, na rede do cliente, tá? Então, eu estando fora da rede, essa planilha, do jeito que está, ela não funciona. Mas a gente já fez planilha, por exemplo, que ele funcionava tendo acesso à internet. Então, para isso, eu preciso fazer uma VPN, né? Todo mundo sabe o que é VPN? Winnie, Murilo, Samuel. Uma VPN é como se fosse um caminho, uma estrada virtual. Por exemplo, imagina uma estrada expressa, né? Onde eu tenho espaço, né? E que eu posso dar alta velocidade. Então, seria isso, a VPN. É uma estrada virtual, é um espaço virtual que eu crio ponta a ponta, né? Eu tenho dois pontos. Um ponto é o meu computador, outro ponto é o computador do cliente. Aí eu crio uma VPN, que é um cano, né? Uma estrada virtual, né? Pensa aí. Aí só eu acesso aquele espaço, entendeu? Eu tenho que fazer uma VPN para cada máquina. Eu tenho que criar esse endereçamento, né? Tem toda uma configuração na máquina tal para poder essa VPN funcionar, tá? Pessoal, você não precisa. Ah, professor, quer dizer que para trabalhar com BI eu preciso virar um programador? Não, não precisa. Eu não sou programador e consigo trabalhar. Por que eu consigo trabalhar? Porque eu sei o mínimo necessário de programação para me comunicar com o TI, porque às vezes o técnico tem um argumento muito forte de dizer que não dá. Não dá para fazer. E o dono da empresa acredita muito no técnico, né? Porque ele também não sabe. Né? Mas aí, quando o cara diz para mim que não dá, eu vou explicar para ele como é que é para fazer. Eu digo, não, amiguinho, você vai acessar o banco. Eu quero a senha para ter acesso ao banco, eu quero a tabela tal. Eu quero a tabela de cadastro de cliente, por exemplo, eu quero a tabela de cadastro de produto. Aí o dono autoriza e ele agora vai ter que me passar, né, fazer essa conexão. Então, tem isso. Eu posso acessar diretamente o banco, é uma opção. Pessoal, essa opção é uma opção interessante, tá? Mas a gente precisa ter cuidado com a questão da violação dos dados, principalmente agora com essa nova lei. Então, a gente precisa ter trabalhar com gente com muita ética, muito cuidado para evitar isso. A outra questão é, se tiver uma pessoa desonesta, quando ele acessa o banco, literalmente ele está acessando o banco de dados, ou contas a pagar, ou contas a receber. Então, imagine se ele faz um complô com um cliente
e diz, ó, cliente, tu está devendo R$ 1.000, eu vou apagar lá no banco de dados aquele valor e tu me paga aqui R$ 100, né? Então, é chato isso. Então, o que é que eu faço? Eu prefiro trabalhar com um backup, né? Porque o backup, o que eu fizer no backup de errado, é cópia, não vai prejudicar. Aí a gente tem um delay de um dia, né? Eu teria o delay de um dia, porque no lugar de estar online, quando eu mando atualizar, ele atualiza no backup, e aquele backup está sempre um dia atrás, né? Porque eu faço o backup hoje para amanhã, né? Fica feito o backup. Então, hoje eu pego os dados de ontem, amanhã eu pego os dados de hoje e assim sucessivamente. Então, é tranquilo, eu me sinto mais seguro, né, com relação a isso e fica mais fácil para evitar problemas, né, com a empresa. Mas é possível acessar o banco direto? É possível acessar o banco direto. Tá? Fazendo o acesso dessa forma aqui, na verdade, eu não imputo nenhum dado. Tá? O problema é que você tendo o acesso ao banco, teoricamente, você pode usar um outro sistema. Tem um sistema, o Navicat. Não sei se vocês conhecem o Navicat. Deixa eu ver se eu consigo. Tem um sistema chamado Navicat. Que ele é um sistema próprio para acessar banco de dados, tá? Depois eu posso passar o link dele, eu não achei aqui. Próprio para acessar banco de dados. Qual é o problema? É que esse Navicat você consegue imputar dados no banco de dados. Aí é um problema. Então, ou eu acesso o banco de dados de um backup para acessar total, ou eu acesso dessa forma aqui que eu não imputo, eu só puxo as informações. E aí é bem interessante, porque não tem risco para a empresa. No começo, né, quando eu fui fazer a primeira vez um acesso ao banco de dados, eu fiquei com medo de violar o banco de dados, sei lá, de corromper os dados e tal. Aí tem uma software house daqui, Teresina, que o dono é meu amigo, e ele foi muito gentil, né? Ele disponibilizou a equipe dele, que a gente ia fazer um trabalho no cliente, e eu disse para ele, olha, eu estou com medo, estou inseguro e preciso ter segurança, e você é que vai me dar essa segurança, né? A gente vai fazer um teste aqui em condições controladas para que eu possa ter certeza de que o que eu vou fazer não vai violar o banco de dados. Ele, não, tudo bem, ele aceitou. Então, a gente fez esse teste lá na empresa dele. A gente ficou uma pessoa emitindo pedido, outra cadastrando produto, outra fazendo várias atividades dentro do banco e a gente acessando o banco em tempo real. Então, quando ele imputava o cadastro de cliente, por exemplo, um cadastro novo, eu conseguia mandar atualizar a planilha e aquele cadastro vinha para a planilha automaticamente, sem eu precisar tirar o relatório. E assim foi, né? A gente conseguiu fazer todos os testes, fizemos de tudo e nenhum teste corrompeu os dados. Aí eu fui com segurança para o cliente e disse para o cliente que podia ser feito, que não ia ter problema. Certo? Mas eu tive esse cuidado. A outra questão da planilha é que, por exemplo, quando eu não faço um filtro mais interessante, deixa eu mostrar aqui para vocês. Não sei aqui que tem poucos dados, né? Por exemplo, cadastro de filial. Vê que o banco todo de cadastro de filial é pouquinho, né? Porque são poucas filiais. Mas se eu pegar, por exemplo, as operações também é pouco. Deixa eu ver aqui se tem. Esse banco de dados aqui realmente coincidiu que é pequeno. Esse aqui só tem 14 mil linhas, é muito pouco. Mas se eu pegar, por exemplo, o movimento, vamos pensar aqui, Comercial Carvalho, vamos dar um exemplo aqui qualquer. Vamos pensar na rede de supermercado nacional, Pão de Açúcar, pronto.
Imagine que cada bip que o caixa do Pão de Açúcar dá, né, quando passa lá 1 quilo de arroz, bip, que bipou, aquele bip quer dizer uma linha no banco de dados. Então, imagine todos os pão de açúcar vendendo o dia todo. Quantos bip não dá, né? Quantas linhas de banco de dados não são construídas. Agora, imagine eu fazer um resumo disso no Excel. Aí não dá, né? Porque provavelmente vai ter uma quantidade muito maior do que a capacidade do Excel. Que o Excel, ó, se você olhar, eu vou na última linha do Excel, 1.048.000 linhas. Isso é muito pouco para banco de dados, tá certo? Então, por isso, da limitação do Excel, para quando eu vou trabalhar com uma quantidade de dados maior. Agora, claro que se você trabalhar numa empresa que tem poucos registros, por exemplo, uma construtora, não anda vendendo casa que nem vende farinha, né? Nem vende arroz, feijão, açúcar, que o cabo vai lá e compra não sei quantas vezes por mês, toda semana compra. Você compra uma casa uma vez na vida. Então, a quantidade de casas vendidas são poucas. Então, são poucas linhas da venda, por exemplo, são poucos registros para documentar toda a movimentação. Então, o Excel é perfeitamente possível de ser utilizado em empresas menores, tá? Posso... a outra coisa, o Henrique não está aqui, porque eu ia falar isso para ele também ouvir. Eu preciso entender assim, o Power BI vai substituir o Excel, ou ele veio para substituir o Excel? Não, não necessariamente. Algumas coisas eu vou poder fazer no Power BI. Outras coisas vai ser mais rápido eu fazer no Excel. Então, cuidado, né? Para você não querer digitar texto no Excel, né? Não, vou usar como editor de texto. Vai se dar mal, porque ele foi feito para planilha, ele foi feito para conta, para cálculo, né? Você vai se dar muito bem fazendo conta nele. Não, eu gosto do Word, eu quero fazer a planilha dentro do Word. Dá para fazer? Dá, mas tu vai ter uma dificuldade enorme dentro do Word para fazer a conta, fazer o cálculo e tal, isso, aquilo, outro. Coisa que no Excel já é bem simples. Então, cada sistema faça o uso dentro do para que ele foi criado, pela proposta inicial dele. O Word foi, a proposta é editor de texto, então vamos editar texto no Word. O Excel é uma planilha, então vamos fazer planilha no Word, no Excel. E assim vai. O Power BI, para fazer o dashboard, dá para fazer o dashboard no Excel? Dá. Mas vai te dar muito mais trabalho, né, do que você aprender os passos iniciais do dashboard lá dentro do Power BI. Então, assim, eu posso usar cada sistema para o que ele foi criado, para o que ele foi idealizado, né, para o que ele foi produzido. E fazer bom uso de cada sistema desse. Então, você pode ser, pensando aqui no Excel, você pode ser um usuário, né, avançado, vamos dizer assim, você consegue utilizar as planilhas depois de feitas. Você pode ser ter o Excel avançado, que seria você construir as planilhas usando o Visual Basic, né, usando a programação, né, porque dá para fazer muita coisa no Excel, muita coisa interessante. Ou você pode ser... Então, você sendo um bom usuário, já é muita coisa, já é alguma coisa, né, interessante. Você conhecendo linguagem de programação, aí você já dá um passo à frente, né, de quem não tem uma linguagem de programação. E você não precisa ser um exímio programador ou um programador, é importante que você tenha a lógica de programação. Tem, inclusive, um curso do Senac, que o nome é Lógica de Programação. Então, quem não fez, não sei se o Murilo fez, não sei se a Winnie fez, eu sei que o Samuel, o pessoal da engenharia, tem linguagem de programação, né? Eu acho que é C++, que tem na grade, na matriz curricular, né? Então,
a Winnie eu sei da administração que não tem, e do Murilo da contabilidade eu sei também que não tem. Então, vale a pena você fazer um curso desse, ou um curso online, né? A outra coisa interessante é que você pode e deve, né, aprender, busca, tenta inicialmente. Pronto, aqui o Samuel dizendo, né, que algoritmo e lógica de programação. Pronto. É suficiente, tá? Ah, não, mas eu quero aprender mais. Pronto, então corre atrás, né? Vai atrás de uma linguagem. É interessante. Há quem diga, né, pensando aí na quarta revolução industrial, que a gente discutiu isso em sala de aula, há quem diga que o analfabeto agora não é mais aquele que não sabe ler, né? E nem aquele que não sabe usar o computador, é aquele que não sabe programar. Por quê? A cada dia, inclusive eu estava vendo hoje uma reportagem no Japão, ele construindo robôs, né? Já existe robôs interativos que vão interagir dentro de casa com os idosos, porque no Japão a população de idosos cada dia cresce mais, né? Então não tem quem cuide dos idosos, então vão ter os robôs cuidadores, né? Então imagina aí, aqui a gente tem o cuidador de idoso, né? Tem até um curso cuidador de idoso, lá vai ter os robôs para cuidar dos idosos, né? Interessante. Então, é isso, né? E tem uma curiosidade, como foi que eu descobri isso, né, no Excel? Foi interessante, porque eu não sabia que eu podia fazer uma conexão. Eu não conhecia a conexão no Excel. E já tinha dado até curso de Excel e tal, mas eu não sabia que existia a possibilidade da conexão. E um dia eu precisei de uma tabela da internet. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui para você. Eu vou pegar uma planilha nova aqui, novinha, não tem nada. Aí eu vou na internet e vou escolher uma tabela qualquer, tá? Eu vou pedir aqui, sei lá, tabela de salário mínimo brasileiro. Vou ver se eu acho uma tabela aqui qualquer. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui uma tabela qualquer. Pronto, está aqui essa tabela. Eu vou marcar essa tabela. Ver se vai funcionar. Se eu vou passar para o mentiroso agora, rapaz. Aí eu copio, ó, eu fiz isso, ó, copiei e fui lá no Excel e colei. Quando eu colei, ele perguntou isso aqui, ó. Você quer fazer uma consulta a web atualizável? E no dia eu estava brincando, né? Porque meu trabalho é uma brincadeira, né? Eu passo o dia brincando, me divertindo. Aí eu digo, rapaz, eu estou só brincando mesmo, eu vou mandar fazer uma consulta. Nunca tinha feito isso na vida. Vamos ver se vai dar certo. Tá rodando. Eita, rapaz. Aí veio a tabela, né? Com um monte de coisa. E veio a tabela que eu tinha pedido, né? Quando eu vi isso, eu disse, sim, mas qual é a vantagem disso, né? Não vi vantagem nenhuma. Aí, por azar, eu apaguei alguns dados da tabela que eu tinha puxado, né? Ele disse, poxa vida, perdi os dados. Aí eu vim aqui, cliquei com o botão direito
e mandei atualizar. Cadê? Atualizar. Está rodando, está pensando aí, né? Está atualizando. O que é que o Excel fez? Ele pegou aquele Ctrl+C, Ctrl+V que eu fiz, né? Identificou o vínculo dessa tabela lá dentro da nuvem, né? Dentro da internet, naquele site especificamente. E me perguntou se eu queria fazer uma conexão atualizável. Ou seja, se lá no site os caras alterarem a tabela, essa tabela lá no site, aqui fica, quando eu mandar atualizar, altera automaticamente. Foi assim que eu descobri, por acaso, a conexão. E foi interessante porque eu tinha um TI junto comigo, né, na equipe, e era o Júnior, e eram 2 TIs, né, na verdade. E aí, esse rapaz, quando eu vi essa coisa atualizando sozinho, eu digo, rapaz, eu descobri uma coisa aqui importante, vem olhar o que é. Aí ele veio, aí eu fiz para ele ver isso aqui que eu fiz para vocês. Ele disse, Tadeu, isso aqui já existe há não sei quantos anos, o nome disso é conexão de banco de dados e não sei o que, aí saiu me dizendo, conversando o que era possível fazer. Aí ele disse, olha, por exemplo, eu posso acessar direto um banco de dados e atualizar a planilha que tu faz. Quando ele disse isso, eu digo, pois eu quero que tu faça. Aí ele fez, e aí a gente começou. Olha o que aconteceu nessa época na consultoria. Eu voltei em todos os meus clientes, sem cobrar a nenhum. Eu disse, cliente, é o seguinte, eu fiz no passado aqui uma tabela, uma planilha, e eu quero refazer para você de graça. Você aceita? Aceito. Pois vamos lá. Eu sentava com o cara da informática e a gente atualizava a planilha para atualizar aqueles dados automaticamente. Né? Então, ficou assim, fantástico. Aí, dali para frente, a gente passou a usar direto o Excel. Aí veio o Power BI. Agora a gente está explorando, né, o Power BI, a gente criou esse grupo para estudar sobre gestão à vista, sobre Power BI e tantos outros sistemas, né, que trabalham também com acesso ao banco de dados, de forma que eu consiga atualizar, né, esse dashboard, né, de forma automática. Certo? Foi assim que eu descobri a tal da conexão e a gente tem usado isso. Até hoje eu uso esse tipo de conexão também. Eu acho que aqui eu consigo ver a propriedade também da conexão. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Ó, tá aqui a conexão. Só mostrar para você. Eu posso mandar atualizar aqui, eu posso pegar a propriedade, ó. E olha, ele fez aqui, ó, a conexão dizendo que está acessando esse endereço aqui. Se por acaso esse endereço sair do ar, a minha planilha já era, né? Então, por isso que a gente deve pegar, se você for usar conexão direta da internet, utilize sites oficiais. Eu gosto de usar Banco Central, IBGE, que são sites que não andam mudando assim. A pessoa não vai lá derrubar um arquivo, né, do Banco Central que está lá arquivado há 200 anos, ele não vai tirar lá qualquer besteira, né? Então, mas um site qualquer, mesmo que seja aparentemente bom, é bom pegar dados que sejam confiáveis, né? Então, pegue sempre sites oficiais para fazer isso, né? Por exemplo, posso pegar o preço do dólar, o preço, por exemplo, do ouro, da prata, de qualquer coisa, né? Do óleo vegetal, o que quiser, tá? Então, tudo que tiver na internet, teoricamente, que esteja... algumas coisas eu não posso pegar, tá? Aí eu não saberia dizer tecnicamente por que eu não consigo pegar. Mas algumas tabelas não ficam disponíveis nesse formato. Outras, sim,
é possível, nem essa aqui que a gente colocou, tá bom? Pessoal, era isso. A ideia é a gente, a cada dia, né, trazer alguma coisa, e vocês também podem, né, ser... Vocês não estão aqui, viu? Winnie, Samuel, Murilo, vocês não estão aqui só para receber, estão aqui também para passar, né? Passar conhecimento. Então, se vocês tiverem alguma aplicação, pode fala comigo, aí a gente organiza para você fazer a apresentação aqui da sua aplicação. A gente pede para você tirar os dados da empresa e tal, para evitar problema, porque eu estou gravando isso, vai para o YouTube, então se tem uma aplicação real, né? Tira os dados da empresa, dá uma mexida nos dados para não ficar os dados sendo expostos na internet, tá? A Winnie perguntou se para fazer isso precisa de uma máquina muito possante. Winnie, é assim. A resposta é sim e não. Se a quantidade de dados que você for usar for pequena, aí a resposta é não. Um computador normal vai funcionar. Mas a prática nossa, o que é que tem mostrado? Na verdade, na prática, a gente tem precisado de uma máquina mais possante. Então, eu tenho sempre sugerido para o dono da empresa comprar uma máquina mais robusta, principalmente no quesito... Por exemplo, a minha máquina, essa que eu estou usando aqui com vocês, ela é uma máquina de jogo, ela é um i7, nona geração, mas ela tem uma placa de vídeo diferente aí, porque o jogo exige muito. E aí, a mesma exigência do jogo é a mesma exigência do Power BI quando vai fazer os dashboards e tal. Então, ela ficou melhor. E ele é um SSD. Então, na verdade, quando ele chegou, ele não era SSD, eu comprei o SSD e botei a máquina nova, mandei para a oficina de um amigo meu, e a gente colocou o SSD. Então, esse computador é muito bom, né? Mas mesmo assim, se a planilha for muito grande, agora uma planilha com 300 mil linhas, dá para usar tranquilo. E a ideia de conhecer o SQL, né, conhecer a linguagem de programação, é que eu não preciso trazer todos os dados para a planilha. Eu vou trazer os dados já filtrado, tá? Agora. Eu vou trazer os dados já filtrados. Meu filho mostrando que arrancou um dente. Vou trazer os dados já filtrados, tá? E aí é bem interessante. O SSD, o Samuel está dizendo aqui, é bom, principalmente na velocidade de leitura e gravação de dados, é verdade. Então, por exemplo, o meu computador antigo, eu fiz também um upgrade nele. Na verdade, quando eu soube desse SSD, eu mudei todos os computadores daqui de casa, né? Fiz um upgrade em todos, né? Sem exceção. Botei SSD em todos. Gastei um dinheiro bom. Mas, em compensação, eu ressuscitei um monte de máquina, né? Que estava fadada aí para o lixo. Ficou tudo boa, né? Ficou tudo muito boa. Aí, a velocidade com que ele carrega, né, Samuel, é bem rápido. Então, na hora que eu trisco aqui, ligou, ele já aparece quase como um tablet, quase como um celular, né? Fica bem interessante. Tem algumas críticas aí do SSD, né? Tem gente que diz que o SSD não avisa que vai quebrar, ele já quebra logo, né? Deixa no prego. Mas aí eu faço backup e tal, uso algumas precauções aí para evitar esse problema. E eu uso o SSD, mas eu uso a nuvem também para guardar os dados. Então, até hoje eu não tive problema com relação a isso, né? Graças a Deus. Certo, pessoal? Quero agradecer demais a presença de vocês, Murilo, Samuel, Winnie. Vamos continuar nesse grupo. Esse grupo tem futuro, né? Esse grupo, a ideia é que a gente possa realmente trocar
informação, trocar conhecimento, e a tendência desse grupo é crescer e frutificar mais ainda, né? Como eu falei, já tem frutos dele, né? Tem um aluno que já deu depoimento de que conseguiu um emprego, né? Porque conhecia de Power BI, que aprendeu no grupo, né? E interessante que ele foi um dos que ensinou no grupo, né? Então, assim, esse grupo, não estou eu aqui para ensinar só, nós estamos aqui para aprender juntos, tá bom? Então, quem tiver alguma aplicação, não só do Power BI, tiver uma planilha interessante, que usa banco de dados, ou que mesmo que não use, professor, tem um aqui que eu não uso banco de dados, mas como eu poderia usar? A gente pode mostrar também, Murilo, botar um desafio aqui para o Murilo, apresentar aquela planilha que a gente usa os dados da Cefaz para achar o preço de venda. Uma aplicação bem simples, em que a gente fez para que eu posso pegar os dados da Cefaz de qualquer cliente e, com base na tributação do cliente, eu faço o preço de venda, né? Eu monto o preço de venda. Bem interessante, bem bacana. E eu faço ela manual. É possível fazer automática? É. Né? Aí eu precisava ter acesso ao banco de dados da Cefaz, que se eu sendo o dono da empresa, eu tenho acesso, né? Com o certificado digital. E eu pegaria esses dados pela API. Aí precisa de um pouco mais de conhecimento na área de informática, né? Na área de programação, para fazer isso, né? Para não depender de um terceiro. Né? Mas é possível. Hoje os sistemas, mesmo os sistemas em nuvem, né? A maioria dos sistemas são em nuvens, eles têm o que eles chamam de API. O que é a API? É uma porta, né? Literalmente uma porta de acesso ao banco. Pronto. Né? Ou então ele cria, você diz os dados que quer, né? Que precisa, olha, eu quero a venda, a compra, não sei o que, tal, e a software house te manda um arquivão, né, com todos aqueles dados, ou vários arquivos que tenham todos aqueles dados que você solicitou. Aí a gente já fez vários estilos, né, pensando dessa forma. Por exemplo, é comum as empresas que trabalham com software em nuvem, ele ter um software, uma base só para todos os clientes. Então, ele não vai te dar acesso ao banco. Aí, nesse caso, eu uso a API, né, para conectar. A API, pessoal, por exemplo, vamos dar o exemplo da minha empresa. A minha empresa, eu tenho o Nuvem Shop, que é um site de vendas, né? E eu tenho o Mercado Livre, que é outro site de vendas. Beleza. E eu tenho o Gestão Clique, que é o meu ERP. Aí o Gestão Clique já tem a conexão feita com o Nuvem Shop. Já tem a conexão feita com o Mercado Livre. Então, quando eu vendo no Mercado Livre, essa venda vem automaticamente para o meu ERP. Eu não preciso digitar de novo o pedido do cliente. Deu para entender a funcionalidade da conexão? Outra funcionalidade que não seja somente o gestão à vista. Então, a conexão do banco faz isso. É isso que os sistemas fazem. Quando eu pego o meu celular e acesso a minha conta do banco, eu estou fazendo uma conexão. Certo? Beleza. A gente passaria aqui o resto da noite, mas a gente tem que dormir. Quero agradecer a presença de todos vocês. E daqui a pouco eu coloco a gravação desta aula para vocês, tá bom? No grupo, tá? No grupo do WhatsApp. Já voltou a funcionar, né?